Bem-vindos ao canal Eles e Muito Mais. Gostamos muito de fofocas, e fofocas só são boas quando compartilhadas. Por isso, ter vocês aqui é muito importante. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Vamos rumo aos 1000 inscritos. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, já deixa o seu like, comenta o que achou e se inscreve aqui, porque estamos rumo aos nossos primeiros 1000 inscritos. Cada clique seu ajuda muito esse projeto a crescer. Contamos com você. No vídeo de hoje, trazemos um trecho intenso, sincero e emocionante da entrevista com Ana Paula Valadão, onde ela abre o coração sobre feridas familiares, bastidores do ministério pastoral e as renúncias que viveu como filha e esposa de pastores. Ela relata, com profunda vulnerabilidade, que muitas vezes sentiu como se seu pai tivesse escolhido a igreja em vez da família. Fala das marcas deixadas pela ausência, especialmente aos sábados, quando o pai preparava os sermões e não participava de momentos familiares. Ana também compartilha como isso influenciou sua vida adulta. Ao se casar com Gustavo, ela decidiu viver diferente, priorizar a família, o lar e um casamento equilibrado com o ministério. Ela emociona ao contar sobre um episódio recente em que, doente e esgotada, precisou escolher entre ir ao culto ou cuidar de si. E ali, mesmo diante de uma surpresa preparada pela igreja, seu esposo escolheu amá-la com empatia, levando o bolo e as flores para casa, e mostrando que o pastor não pode ser casado com a igreja, mas sim com sua esposa e sua casa. Ana encerra, fazendo um paralelo entre as gerações, enquanto seus pais foram como Moisés, abrindo caminho com muito sacrifício, ela se vê como Josué, conduzindo um novo tempo, onde família e ministério podem caminhar juntos com saúde e equilíbrio. Esse relato vai te fazer refletir sobre legado, escolhas e o valor da família no ministério. Assista até o final e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Não esqueça, curta, comente e se inscreva. Estamos juntos rumo aos 1.000 inscritos. E essa história está muito bem narrada e contada do novo nascimento do chamado ministerial do meu pai, num documentário que foi feito para o jubileu de ministério dele. E quem quiser, tá com certeza ainda lá no YouTube da Lagoinha, e se chama Como Termina é que Conta, que é uma frase muito forte dele. No primeiro episódio, que é o meu favorito, ele disse que ele tinha muita vontade de ser rico, porque o meu avô paterno era sapateiro, um artesão de excelência. Os sapatos dele custavam muito caro, um salário. Tanto que o pai do Gustavo, que já veio de uma família rica, o sonho dele era ter um sapato do Valadão. Meu avô paterno, ele fez os sapatos da Posse do Juscelino. Ele nesse nível. Então era um sapato personalizado, né, de cromo alemão. E meu pai até hoje só usa sapato que ele olha direitinho lá. Ele sabe, né? Não é sapato que vendia, né? Corpo lebre que falava. Que depois desbotava e tal. Eu sei que o meu pai, ele via os clientes do vovô. E a sapataria era anexa à casa. Então meu avô estava sempre em casa. Ainda que ele tinha um chicote para corrigir os filhos na parede. Meu Deus. Isso meu pai fez diferente. Nunca nos disciplinou com nada. Não. Nunca. Nem levantou a voz, nem precisou dar uma varada, uma sentada em mim. Mas o André, eu falei errado, nunca me disciplinou com nada. O André apanhava umas 10 vezes por dia. Não adiantava muito. Mas entendi. Eu sei que também não era com chicote, era com conversa, sim. Com oração, né? Enfim, e com outros tipos de... São os upgrades, né? De limites colocados, perda de privilégios. Meu pai já fazia isso, minha mãe também. Mas o papai, ele disse nesse documentário mesmo, em conversas com a gente, que ele queria muito ser rico. E quando meu avô morreu, a sapataria passou para o meu pai. Porque um irmão mais velho já tinha ido estudar em São Paulo e trabalhar, e cresceu muito e não tinha como voltar. E passou para o meu pai essa responsabilidade. E na mão do meu pai, que era um jovenzinho, a sapataria cresceu muito. E ele abriu a primeira loja no primeiro, como é que se diz? Shopping center da época, que tinha uma escada rolante.
E era tudo de vidro, a loja dele era bem assim à frente do tempo. E ele disse que quando ele foi para essa vigília, nasceu de novo, a primeira coisa que o Espírito Santo se manifestou com dom de línguas e manifestações sobrenaturais, a primeira coisa que ele disse que sumiu, que fez assim no coração dele, foi a vontade de ser rico. Isso para mim fala muito. Então, ele usou todo o dom de empreendedorismo dele e de adquirir riquezas, não para si. Meu pai não tem nada, só a casa no nome dele. Mas ele comprou mais de 200 imóveis para a igreja. E quando ele precisou... Ai, não sei se eu falo isso. Tá, vou falar. Quando ele precisou tomar uma decisão muito difícil, ele me sacrificou, mas ele não sacrificou a igreja. Porque a igreja não assumiu as dívidas que deveria. Mas ele me fez pagar com o que eu tinha. Ele escolheu a igreja ao invés de mim. Mas quando eu olho na perspectiva dele, isso me doeu demais. Me doeu demais. Mas eu entendo a perspectiva dele. Porque ele sempre serviu a igreja. Ele jamais ia tirar da igreja, mesmo que fosse justo. Se eu levasse num tribunal humano, eu não teria que ter pagado muita coisa que eu paguei sozinha. Porque eu também emprestava o meu nome para a empresa ser comercial. Mas, voltando aqui, esse é um grande detalhe importante da vida do meu pai. Que ele nunca juntou nada para si. E esse zelo pela noiva, né? E esse zelo pela noiva. Que é a marca, assim, pra mim, olhando, pensando no pastor, Márcio, esse zelo pela noiva, de não manchá-la de forma alguma. Não machucá-la. Não machucá-la. E aí a minha pergunta era, como é que foi criança crescendo nisso, né? Crescendo no meio disso. E aí eu queria que você falasse das coisas boas e maravilhosas, mas também da parte ruim, se houve, do sentido da exposição começou a ver da própria igreja e de todo mundo indo lá, e visitas e caravanas e tal. Como é que era para vocês e de que maneira ele protegia vocês, sua mãe protegia vocês? Tá. Só queria voltar aqui que então são 2 visitações do Espírito. Na década de 60, quando a Lagoinha nasceu e meu pai entrou como um menino ali, de 17 anos. E depois ele geriu, né? Ele foi um mordomo desse avivamento na década dos anos 2000. No primeiro início, fim de 90 e início de 2000. Então, aqui é que a exposição aumentou. Sim. Mas eu digo que ser filha de pastor já era um treinamento o que aconteceria para a vida pública que eu teria numa exposição muito maior. Porque, de uma certa forma, eu sempre cresci diante dos olhos das pessoas. E os meus pais, eles sempre fizeram a gente entender isso como um privilégio, não como um peso. Mas, às vezes, a gente ficava triste, principalmente na adolescência, né? Porque para criança estar junto com os pais ali é suficiente. Como adolescente, às vezes depois do culto, a galera ia sair para algum lugar, meu pai não deixava eu ir. E ele falava assim, filha, se uma moça sair com a galera da igreja e fizer alguma coisa errada, o pai dela vai ter deixado ela ir porque você está lá e o pastor Márcio deixou a Ana ir. Então a presença do filho de pastor... Era um chancelar, né? Um chancelar de que aquele passeio é ok. E ele queria também proteger as ovelhas disso. Né? Mas eu, novamente, era sacrificada. Então, muitas vezes, o negativo que eu sinto é que muitas vezes eu senti que meu pai casou com a igreja e que o meu pai, a filha dele é a igreja. Muitas vezes eu senti isso. E como ele não tinha, não sei se era possível, preparar o sermão durante a semana, porque ele também era o gestor da igreja. E eu acho que a administração eclesiástica ela é muito custosa. Ela é custosa. E antigamente também, não sei se tinha esse conceito hoje de você ter um gestor, um profissional que possa... Era muito orgânico, né? E assim, quando meu pai começou, eu nasci logo, minha infância era numa igreja que tinha somente 2 membros que tinham carro. Então, o povo era mais pobre. E era numeroso para dentro da realidade da época, 200 membros, 500 membros, né? Um Brasil que a igreja evangélica não chegava a 15%.
Então, assim, não era também possível também você contratar tanto staff como hoje. Não tinham muitos modelos de gestão de igreja que hoje é possível, né? Até em cenários menores. Os crentes não tinham muitos cursos universitários. Hoje, até uma igreja que conte com voluntários para servir ali nas finanças ou sei lá. São mais qualificados, né? Muito mais. Então, o pastor tinha que fazer tudo. E o papai, então, ele não tinha muito tempo para preparar o sermão, a não ser no sábado. E no sábado que a gente podia passear. Meu pai nunca passeava com a gente. Isso eu sentia muito. Sim. E eu fiz diferente quando a gente casou. Falei, Gustavo, você não vai casar com a igreja, né? E você vai ser o pai dos nossos filhos, não o pai da igreja. Tanto que até hoje, recentemente, né? A gente viveu novamente a escolha do meu pai pela instituição e não pela família. E eu não tenho medo de falar isso, não precisa editar. Porque eu quero que as famílias pastorais sejam mais saudáveis do que a minha de origem. Sim. Meu pai teve muitos acertos e muitas virtudes. Mas a gente não tem que escolher qual tijolinho que a gente não vai levar para nossa nova construção. O que não vai pôr na mala, né? E o Gustavo teve uma experiência recente. Isso já era algo consciente nosso, na nossa construção própria, da nossa casa própria. Que a gente não tem que ficar morando em casa puxadinho de pai e mãe, não! Né? Aí, as mulheres da igreja Diante do Trono, prepararam flores, um bolo pro meu aniversário, que seria na semana seguinte, e que eu estava participando, que eu amo comemorar meu aniversário depois que eu saí da depressão. Tem 4 anos que eu comemoro meu aniversário. Então, antes eu não queria viver, então era muita tristeza, eu não queria comemorar aniversário. Então, desde então, é um evento da igreja, porque eu tenho o privilégio de morar na praia, gente. Mineira morando na praia. Então, é um dia também que eu levo todas as mulheres pra praia. Todo mundo vai nadar, brincar na areia. Varia. Esse ano já foi de noite, foi gala na praia com chinelo havaiano. Todo mundo tinha que ter ocasião pra passar uma maquiagem, vestir um vestido bonito. E assim, todas as igrejas. Dá umas 200 mulheres. É um festão. Porque acaba se tornando uma oportunidade com elas ali e tudo. Aí era meu aniversário, apesar de que já estava tudo planejado para o próximo semana, nos próximos dias da semana a gente ter essa festa na praia com as mulheres da igreja, elas queriam fazer na igreja uma surpresa para mim. E aí eu tinha chegado do Brasil, pernoitado no avião, sem dormir direito. E eu cheguei com sinusite. E eu cheguei passando muito mal e o nosso culto seria às 6:30 da tarde. Daí eu arrastando, né? Um pé na frente do outro, que o evangelho é uma longa obediência na mesma direção, né? Então eu fui me arrumar e fazer o que era o que parecia que era o certo. E aquele conflito dentro de mim, Senhor, será que eu tenho que ir mesmo? E aí eu criei coragem de pedir para ele. E falei, amor, você acha que eu posso ficar hoje? E o semblante dele caiu e ele falou assim, pode sim. Só que isso pra mim é um não, porque eu quero agradar o meu marido. A esposa, ela só agrada o Senhor se ela agrada o marido. Então eu não posso agradar Jesus se eu desagrado o meu marido. Seja minha aluna na Escola de Mulheres DT, que eu vou te explicar que isso pode ser muito bom, tá? Muito leve e muito legal. Eu só sei que a gente tem um diálogo muito aberto, né? Eu falei assim, amor, então eu tenho que ir, porque eu não vou te desagradar. E você me deu o seu sim triste. Aí ele, claro que eu queria que você estivesse lá e tal. Ele falou assim, mas é porque ele não é um marido, um pai que faz a gente ir quando a gente tá passando mal, entendeu? Exatamente. Mas ele não queria contar, né? Aí ele, é porque a igreja preparou uma surpresa pro seu aniversário. Só que como a gente tá bem afinado, no mesmo tom, na hora eu falei assim, você quer agradar a igreja e me desagradar? Você tá escolhendo a igreja e não o meu bem-estar? Gente, na mesma hora ele reposicionou. Está certíssimo, você vai ficar em casa, eu vou explicar para todo mundo, vou trazer o bolo, vou trazer as flores. Aí a gente chorou junto, me abraçou, porque principalmente agora, para nós, esse é um valor ainda mais precioso.
pastor não pode casar com a igreja. E ele não pode fazer da igreja a filha dele. E o Gustavo tem sido esse maridão e esse paizão pra mim e o pastor da igreja. E antigamente a gente tinha até um ditado assim: os incomodados que se retirem, né? As mulheres da igreja já tiveram que acostumar que eu sou uma ministra itinerante. Eu as empodero, eu acompanho tudo. A igreja nunca parou porque eu não estivesse lá em algum momento. E esse é o meu maridão e o paizão dos meus filhos. Mas você sabe que eu tenho uma história parecida com a sua, mas meu pai era itinerante, né? Assim, né? Meu pai é até hoje, né? Você era o filho do itinerante. Exato. Então, o meu pai estava sempre viajando. Então, essa história que você falou, meu pai todo sábado estava preparando a pregação, o meu estava todos os sábados viajando, né? Então, eu lembro assim, ele nunca negociou de estar no meu aniversário, da minha irmã, no Dia dos Pais e tirar férias ali Natal, Ano Novo. Mas 49 finais de semana do ano, ele estava viajando, né? E também eu, quando eu tomei a decisão, não, vou fazer diferente nesse sentido. E aí, uma coisa que ficou muito clara para mim é: os nossos pais são parecidos com Moisés, né? Eles trabalharam para tirar um povo do Egito e precisava de pessoas extremamente trabalhadoras para isso. Mas nós somos como Josué. E para colocar o povo na terra prometida, eu e a minha casa. Servir, né? Ele foi libertar o povo quase divorciado, né? Foi. Ele deixou a esposa em casa. A Zípora, ela é o ensino sobre os tipos de homem e de mulher. E ela é o exemplo da mulher elástica. Porque como assim o marido vai parar no meio de um deserto depois de ter construído uma vida com ela? 40 anos em Midian, gente, como assim? Exato. E aí você vê que ele vai trabalhar. Só que você vê que eles eram trabalhadores, do nível que a nossa geração não trabalha. E eles até olham com o olho... fica até meio chateado com nós, assim, porque tem uns outros valores muito fortes no nosso coração que Deus colocou. Só que a gente só pode ser Josué porque eles foram Moisés, né? Sim, tem que reconhecer. Eles pagaram um preço de abrir um negócio com um facão que a gente pode hoje falar: eu não vou nesse domingo e tá tudo certo. Então Não, antigamente, eu não sei se você também cresceu assim, pelo pai ser pastor itinerante, mas como eu era pastor de igreja local, a gente ia em todos os cultos. E a igreja toda ia em todos os cultos. Ia de manhã, ia à noite, na escola dominical. Ia na segunda-feira, que tinha outro culto. Tinha culto na quinta, tinha culto no sábado. Toda a igreja participava de tudo. Então por isso que o pessoal fica brincando assim, mais ou menos, que é crente Nutella, né, que o pessoal fala. Porque vai num culto só por mês. Tá indo até cada 15 dias. A cada 15 dias. Vê online, né? Mas era isso mesmo, assim, eu tava em tudo, né? Porque depois, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai plantou a igreja em Bragança. Aí ele também era um pastor local. Então, estava em tudo, né? Segunda-feira, na quarta de ensino, no sábado dos jovens, domingo e tal. E maravilhoso. Mas a real é que precisa ter tempo com a família.